sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin, affaibli par la faim. Ô Rafa, espera aí que eu já vou esquentar a comida. Ei, não se preocupa. Hoje quem vai fazer a janta sou eu. Eu cuido de você. Não se preocupa com nada. Hoje é por minha conta. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Un jeu si amer, je ne peux réussir, car rien n'est gratuit dans la vie. Je paie, on ne me dira que la course aux étoiles, ça n'est pas pour moi. Laissez-moi vous émerveiller et prendre mon envol. Nous allons enfin nous régaler. La fête va enfin commencer. Sortez les bouteilles, fini les ennuis. Je dresse la table de ma nouvelle vie. Je suis heureux à l'idée de ce nouveau destin. Une vie Amor, que lindo! Não precisava. Algumas coisas não saíram como eu planejei, né? Ei, não se preocupa. Eu adoro miojo. une vie à me cacher. Ah, a louça é minha, hein? Le festin est sur mon chemin. Olá, boa noite. Muito bom estar com você aqui novamente, de forma virtual, mas o importante é que nós estamos juntos em mais uma programação do Ministério de Casais. E é com muita alegria que começamos hoje a Conferência de Casais 2020. E o tema dessa conferência é uma honra cuidar de você. Na sequência, vamos ter cantando e louvando ao Senhor o casal Felipe e Aline, um casal da nossa igreja já conhecido nosso. E os preletores dessa noite é um casal muito querido nosso. Nós conhecemos, já tem falado algumas vezes para a nossa igreja. É o pastor Roberto Tomás e sua esposa Renata, da PIB Copacabana. O tema que eles vão trazer para nós é o seguinte: por dentro das quatro paredes, impactos da vida devocional no casamento. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você, para o seu casamento. Deus te abençoe, que seja uma ótima noite de muito aprendizado para a sua vida. Então, roda a vinheta! O canal não é esse. Deus te abençoe! Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar
chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. 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 Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Renata, esse é o Roberto e a gente está aqui a convite da Margarida, uma amiga muito querida, mais uma vez para poder conversar com vocês sobre algumas experiências e a gente quer começar, obviamente, agradecendo a vocês esse convite. Queremos mesmo agradecer ao pastor Luiz Roberto, a Lloyd. A Igreja Memorial tem sido uma igreja tão especial, vocês estão mesmo no nosso coração, uma igreja muito querida e nós somos muito admirados com o trabalho que vocês têm feito. Nós cremos mesmo que vocês são um ponto mesmo na Tijuca, vocês são mesmo um caminho de demonstração da salvação do Evangelho. Eu creio que vocês foram levantados nesse bairro para transformar mesmo, para serem agentes. Então, nós agradecemos por esse convite. É muito bom estar com vocês e ser igreja com vocês. Verdade. Então, o tema que a gente propôs para vocês foi Entre Quatro Paredes, Impactos da Vida Devocional no Casamento. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre uma vida de devoção e como ela repercute na vida a dois, no casamento. A gente quer começar com um texto bastante conhecido, o texto de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós cremos mesmo que, quando nós falamos de fundamentos, nós falamos sobre coisas importantíssimas. Nós estamos aqui no prédio da nossa comunidade, da nossa igreja. E nós temos uma outra propriedade fora daqui. E uma vez nós passamos por uma experiência bem interessante, que essa outra propriedade, que funciona a nossa sede campestre, né, o nosso sítio, ela tem um imóvel lá, um prédio lá também, e ele teve lá uma parede que rachou, que ruiu. E o que nós percebemos? Nós não temos mais condições de usarmos aquele espaço. Ele tem que ser interditado, demolido, porque ele foi comprometido. Esse foi um entendimento. Então, quando falamos sobre fundamentos, nós falamos de coisas que, num primeiro momento, você não enxerga, mas sem eles não existe construção. Sem eles, nós não temos como estar aqui sem os fundamentos desse prédio. E assim é na nossa vida. Às vezes nós olhamos muito o exterior,
Mas nós sabemos, porque a Bíblia se nos diz, que nós somos aquilo que nós somos no secreto. Esses são os fundamentos. Então, como fundamentar uma vida numa caminhada de intensa comunhão com Deus e como isso vai impactar no nosso casamento? É isso que nós queremos chamar a atenção de vocês, porque tudo aquilo que a gente tem na nossa vida, nós podemos falar para vocês. É simplesmente por causa da nossa vida íntima com Deus. Isso, e a gente escolheu esse texto, é um texto que Jesus está terminando o Sermão do Monte. Jesus ofereceu uma série de ensinos, de direcionamentos para aquelas pessoas, para os seus discípulos, para os seguidores, e Jesus termina dizendo: olha, se vocês ouvirem, se vocês ouviram tudo isso que eu disse, e vocês não praticarem, vocês vão ser como uma pessoa tola. E o conceito de tolo é esse, é aquele que sabe o que deve fazer e não faz. É o famoso pagar para ver, é alguém que paga para ver o erro, a inconsequência, a irresponsabilidade. E Jesus falou: se vocês ouvirem e não praticarem, é como uma pessoa tola que construiu a casa sobre a areia. Quem faz isso? Quem faz essa loucura? Então, vocês deveriam ser, Jesus vai falar, como aquele que constrói a casa na rocha. Uma casa firme, uma casa pronta para os ventos, porque eles vão vir. Uma casa pronta para as tempestades, para as dificuldades, para as adversidades, porque elas vão vir. E essa figura de linguagem que Jesus usa, ela também chama a nossa atenção por um princípio muito básico. O fato de a gente saber o que é certo não significa que a gente vai fazer. Existe uma diferença entre o que fazer e como fazer. E muitas vezes a gente não consegue desenvolver a nossa vida, o propósito da nossa vida, a razão pela qual a gente está aqui, incluindo a nossa vida conjugal, porque a gente sabe o que tem que fazer, a gente só não sabe como. E essa diferença, entre saber e fazer, ela vai se resolver na nossa vida devocional. Então, a gente vai para a igreja, a gente escuta, a gente vai para os retiros, a gente vai para os congressos, a gente vai para a escola bíblica, a gente até lê, mas a gente não sabe como fazer, porque existe um movimento que essa informação tem que fazer. Ela chega no nosso intelecto, mas para que a gente coloque em prática, ela tem que descer para o nosso coração. E é sobre esse movimento, esse deslocamento da mente, do intelecto para o coração, é que a gente quer falar aqui. Então vocês imaginem o seguinte: olha, nós não temos esse grande, não é um grande problema, especialmente para as nossas igrejas históricas, o saber. Nós somos recheados e tomados por informações, nós temos excelentes púlpitos, uma excelente caminhada de ensino, então tudo está aqui, mas tem que descer para cá, tem que fazer arder aqui. No caminho de Emaús, aqueles homens sabiam, eles tinham ouvido, eles aprenderam na fonte primária, eles aprenderam com Jesus, porque Jesus disse para eles: vocês não ouviram? Não foi dito a vocês que essas coisas tinham que acontecer? Então eles sabiam. Mas a Bíblia diz que em determinado momento, quando Jesus ressurreto encontra com eles, eles disseram, enquanto ele falava, não ardia o nosso coração? Tem que descer, tem que arder o coração, porque senão as nossas práticas elas não mudarão. E isso é extremamente necessário. Então, como pegar esse caminho? Provérbios, no capítulo 4, fala que de todas as coisas que você guardar, meu filho, guarda o seu coração, porque dele procedem as direções da vida. No coração, no centro das nossas emoções, desse lugar saem os nossos sonhos, saem os nossos anseios, saem as nossas decisões. Por isso é tão importante que aquilo que a gente sabe se torne aquilo que a gente sente, aquilo que nos move também. E é na vida devocional que a gente vai encontrar essa voz, que é a voz de Deus, não é a nossa, não é autoconhecimento. É na vida devocional que a gente vai encontrar, que a gente vai ouvir essa voz que vai dar para todos nós o como fazer. Isaías, no capítulo 30, no verso 21, diz que nós vamos ouvir essa voz dizendo como nós devemos fazer. Então, quando a gente entra no secreto, uma expressão que Jesus também vai usar no Sermão do Monte, a gente está se colocando diante dele para
calibrar o nosso ouvido, treinar o nosso ouvido para identificar essa voz e assim aprender o como fazer. Então vocês imaginem essa trilha, né? E como essa trilha ela é importante para a gente. Porque você olha para a sua vida, quantas DRs e quantos BOs você já teve no seu casamento? Alguns que estão ouvindo já passaram por alguns gabinetes pastorais. Outros já passaram por terapias, outros já tiveram grandes conselheiros, mas continuam incorrendo nos mesmos erros, tendo ali os mesmos problemas. Então não é uma questão só simplesmente saber. Precisa ser transformado. E tem coisas na nossa vida que ninguém pode mudar. Quem poderia transformar um homem no homem mais manso da terra, sendo ele um homem violento? A Bíblia diz que um dia um homem chegou para Moisés e falou o seguinte: não faça isso, não é assim. E ele matou aquele homem. Ele matou. Só que a Bíblia diz em Números 13 que aquele homem se transformou no homem mais manso da terra. O próprio Senhor Deus falando: não há na terra um homem manso como Moisés. Um homem violento. Quem pode trazer? Quem pode fazer isso? Só uma vida no secreto, só uma vida de tenda no encontro, só uma vida de quarto secreto. Então, tem coisas no seu cônjuge, tem coisa com os seus filhos, tem coisas com amigos que você não vai ter como mudar. Tem coisas em você, tem coisas em mim, que ninguém vai conseguir mudar, mas o Senhor muda, e Ele muda mesmo. E Paulo fala para Timóteo, né, que ele deve fazer exercícios espirituais. Ele chega a dizer assim: olha, os exercícios físicos não tem tanto proveito assim, né, mas os exercícios espirituais sim. É claro que Paulo não estava dizendo, né, que ele não deveria cuidar do corpo físico dele. Ao contrário, a gente sabe dos conselhos que Paulo dá a Timóteo a respeito dos cuidados consigo mesmo. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: que tão importante, ou mais importante do que o nosso corpo físico, é cuidar do nosso corpo espiritual. E isso a gente faz com exercícios espirituais. Por isso que Paulo diz para Timóteo: você deve se exercitar em uma vida piedosa. E às vezes a gente tende a associar piedade à compaixão, à generosidade, à caridade, mas biblicamente não é esse o conceito da palavra. A piedade tem a ver com a devoção. A piedade tem a ver com essa reverência a Deus. E é isso que Paulo está recomendando a Timóteo, a ter uma vida reverente, a ter uma vida de devoção. E isso como um exercício, ou seja, como algo que faz parte da vida dele. Não num regime de exceção ou extraordinário, mas como algo ordinário, algo do cotidiano dele. E ao entender isso, a gente deve pensar a leitura da Bíblia, a oração, que são essas disciplinas espirituais básicas, não como um simples hábito, mas como um alimento, uma prática, um exercício, uma disciplina que vai me preparar para receber a vontade, a voz, a fala de Deus na minha vida. A gente tem uma experiência aqui na igreja muito especial para nós, que marcou muito a gente, que a gente chamou há alguns anos de Projeto Piedade. Nós começamos a perceber que esse mundo urbano ele tem uma facilidade muito grande de nos envolver. É uma selva mesmo, é uma selva de pedras. E quanto mais envolvidos nesse mundo urbano nós estamos, mais nós nos distanciamos desse relacionamento, dessa prática, dessa vivência devocional. Porque tudo encurta, o tempo encurta, as demandas elas aumentam, mas o tempo, a disponibilidade, a disposição. E há um tempo atrás, isso tem quase uns 10 anos, ou mais de 10 anos, um irmão aqui da igreja, ele falou: olha, nós precisamos levar a igreja a ter uma vida de comunhão, a ter uma vida de piedade, de alguém que para, como a Renata falou, que para, não importa
o que esteja acontecendo. Hoje está chovendo, ele para. Hoje está um dia ensolarado, ele para. Hoje foi um dia de tristeza, ele para. Hoje foi um dia de alegria, ele para. Hoje foi um dia de velório, ele para. Hoje foi um dia de nascimento, ele para. Para o quê? Para ter um momento secreto com Deus. Então começamos essa jornada de todos os dias, pelo menos 15 minutos, parar por dia para lermos e orarmos. 7 minutos e meio para cada coisa. 7 minutos e meio para cada disciplina. 7 minutos e meio para lermos uma porção da Bíblia. 7 minutos e meio para orarmos. Então, todos os dias nós começamos. E isso nos levou a passos muito edificantes mesmo. É claro que no início, né? Foi bem no início. Muita gente falou assim, 15 minutos por dia, mas isso vai dar em quê? Isso não é nada. Se você quer ler a Bíblia, se você quer crescer, você tem que gastar muito mais tempo. E aí, um irmão muito querido nosso, né? Ele cunhou uma frase que a gente usa até hoje. Ele disse o seguinte: você não muda a vida em 15 minutos, mas você muda nos 15. E o que ele estava querendo dizer para a gente? É na prática diária, é na insistência, é na constância, é na fidelidade que você muda a sua vida, que você muda o seu coração, o seu caráter. Essa insistência de todos os dias buscar, aprender a reconhecer qual é a voz de Deus em meio às múltiplas vozes que cercam a gente. As nossas, dos nossos familiares, dos liderados, dos líderes, dos patrões, dos empregados, né? As múltiplas vozes. E a gente, nesses 15 minutos, a gente vai adestrando. E como o Beto falou, né? A gente viu as pessoas de 15 em 15 indo para 30, indo para 40... há 3 anos a gente transformou a gente usava uma revistinha muito simples para fazer isso. Com um verso e um texto. E uma aplicação devocionário. Muito objetiva. E há 3 anos a gente transformou essa leitura na própria leitura do texto bíblico. E a gente leu a Bíblia toda. A igreja leu a Bíblia toda. E hoje mesmo eu estava avaliando as tarefas de um dos cursos que a gente tem aqui. E um novo convertido falou, no testemunho dele: foi a primeira vez que eu li a Bíblia inteira, de ponta a ponta. Alguém que tinha acabado de se converter teve essa experiência, porque a gente decidiu transformar a nossa vida. A gente começou lançando a leitura da Bíblia toda? Obviamente não, a gente estava muito longe disso. A gente começou com 15 minutos. Mas começamos. E o importante nessa vida piedosa é você começar. Essa é a coisa mais importante. Não importa, é converso. Não importa. É bem interessante olharmos as coisas grandiosas que aconteceram na Bíblia. Elas sempre começam com pequenas atitudes, com pequenas ações. É alguém que vai, que tira a sandália, é alguém que aceita o desafio. É começar. Então, qual é a primeira coisa? É começar. É começar com o verso. Comece. Comece. E comece em qualquer lugar. No ônibus, no transporte, no deslocamento, no banheiro na hora do almoço. Comece. Leia lá um verso, escolha um livro pequeno da Bíblia, pegue um devocionário. Hoje nós temos um universo de devocionários. Nós usamos muito aqui o PPH, o Palavra para Hoje, da UDC. Olha, tem sido uma bênção. Hoje já produzimos, o nosso pastor ele produz um devocional todos os dias. Mas isso é muito bacana, mas comece com uma pequena porção. E onde? Em qualquer lugar. Aprenda que o primeiro caminho é esse, é entender, olha, em qualquer lugar. É em qualquer lugar nesse primeiro momento. Eu não consegui aqui, hoje já acordei agitado. Beleza, faça no transporte, num momento de almoço, tire lá seus 15 minutinhos, mas comece. Essa é a nossa primeira palavra. Comece. E começar, né, e ler a Bíblia, né, e fazer, e como o Roberto falou, né, a gente procurar livros que sejam fáceis de ler. Se você é uma pessoa que não tem essa prática,
né? Não comece querendo ler todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento. Comece por um livro simples, né? Entre os evangelhos a gente tem o livro de Marcos, que é um livro dividido em pequenos textos, em pequenas porções, ou a carta de Tiago também tem pequenas porções, né? Faça isso, dedique esse tempo. Tem boas versões também para a gente ler, né? Às vezes a gente tem uma Bíblia muito antiga e ela é cansativa para a gente. Nós instruímos mesmo todos aqui a usar essas novas versões que trazem um português muito acessível a todos, né? Uma linguagem acessível. Nós entendemos que isso é importante para a compreensão, ouvir e compreender a palavra. Então você tem versões ótimas hoje, como a NVI, uma versão hoje muito pública nossa, aqui dos nossos cultos, mas também você tem a NVT. A NVT é uma versão muito bacana, a nova versão transformadora. A NVI é a nova versão internacional. E se você ainda tem uma ponte com Almeida, gosta assim, ouviu quando criança, mas não entende bem, mas gosta daquela versão, você tem Almeida século 21, também uma versão muito boa. Qual é o propósito de entender, de compreender uma versão assim? É a edificação. É entender a palavra e, a partir desse entendimento, se lançar a ser transformado. A gente acredita que a vida devocional, ela parte de uma base, né, de disciplinas espirituais. E essa base é ler a Bíblia e orar. Fazer essas duas coisas, né? Tem gente que fala assim, você lê é Deus falando, você ora é você falando, né? É um diálogo. É claro que conforme isso vai se tornando substancial na nossa vida, a gente vê, né, como que Deus fala também, enquanto a gente ora. Essa, inclusive, é a minha experiência aqui, daqui a pouco eu quero compartilhar com vocês. Mas eu queria falar um pouco sobre o tempo de oração. Eu não sei vocês, né, mas a minha experiência de vida devocional, eu me converti numa igreja em que isso era muito valorizado. E eu aprendi desde muito cedo a ter uma vida de devoção. Mas eu gastava muito tempo lendo e pouquíssimo tempo orando. Eu não conseguia encontrar razão para eu ficar muito tempo orando. Eu falava, e eu não falo pouco, e parece que passava 2 minutos, 3 minutos, né? E eu não conseguia desenvolver uma vida de oração. Mas foi a vida cristã, foi a caminhada cristã que me ensinou e me ajudou a desenvolver isso. E a gente tem um curso aqui na igreja, um curso que eu adoro, né? E eu sou da equipe de professores desse curso. E a gente tem uma aula voltada para a vida devocional. E quando a gente fala de oração nesse curso, e eu quero compartilhar justamente uma parte desse conteúdo com vocês, a gente se baseia na oração de Jesus Cristo, do Pai Nosso. E a ideia é extrair dessa oração alguns princípios para a nossa própria oração. Então a gente vê na oração de Jesus gratidão. A gente vê na oração de Jesus louvor, exaltação do nome do Pai. Então a oração, gente, é um lugar para a gente adorar. É um lugar para a gente louvar a Deus. E louvor significa elogio. Então quando a gente está orando, a gente deve elogiar a Deus. A gente deve dizer o que Ele é para a gente. Se a gente não tem essa experiência ainda, a gente vai ler na Bíblia. O que a Bíblia diz que Deus é? Quais são os seus atributos? Qual é o seu caráter? E a gente vai orar, Deus, eu quero te louvar, porque o Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é meu amigo, o Senhor é mestre, o Senhor é meu companheiro, o Senhor é Deus conosco, o Senhor é a videira verdadeira, o Senhor é a porta, o Senhor é o alfa, é o ômega. A oração, cabe na oração a adoração. Adore a Deus quando você orar. Cabe na oração a gratidão. Aprenda, exercite a gratidão. Fale para Deus as coisas pelas quais você é grato. Você Isso não é um merece. exercício. Exatamente. Você não merece, mas Ele dá. Obrigado pela comida, pela minha casa, pelo meu emprego, pela minha igreja. Obrigada porque eu tenho que vestir, o que calçar, eu tenho transporte. Agradeça a Deus. Use a oração para isso. Use a oração para interceder por pessoas. Leve pessoas a Deus. Peça principalmente pela conversão de pessoas. Quando a gente ora por pessoas, nós nos conectamos a elas espiritualmente. Isso é incrível. Ore por pessoas.
Lembre-se das pessoas, dos problemas que você ouve. Às vezes ninguém te contou, mas você percebeu no seu trabalho a situação de uma pessoa. Ore por ela. A oração também é um lugar de súplica por você. Fale para Deus o que vai no seu coração. Conte para Ele. Eu tenho um hábito, né, de dizer tudo na oração. E eu acho que é isso que torna a oração e não uma simples conversa. É porque na oração eu posso dizer absolutamente tudo. Coisas que talvez eu ficasse constrangida de dizer até para o Roberto, né? Por exemplo, que eu estou chateada com ele, né? Que eu estou com Quase raiva, nunca isso que eu acontece. queria esganá-lo. Quase né? nunca. Mas Nunca. quando isso acontece, eu vou para os pés do Senhor. Eu fico até admirado quando isso acontece. E eu peço para o Senhor puxar a orelha dele. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E a oração é um lugar de confissão também. A oração é um lugar onde a gente confessa para Deus os nossos pecados. E eles não se chamam multidão. Pecado tem nome. A gente deve pedir perdão a Deus. Porque foi grosseiro com alguém, porque foi egoísta, porque foi egocêntrico, porque gritou com quem não devia, porque desonrou uma pessoa, porque não fez o bem que poderia ter feito. Pecados têm nome e a oração é um lugar de a gente confessá-los. Então, tem muito conteúdo para a oração. Então, nós entendemos isso. A partir dessas duas disciplinas, da leitura, da oração, nós somos transformados. Nós precisamos ser transformados. É um milagre o casamento, porque é a união de dois pecadores egoístas. Todos nós temos um trono aqui, ele está sentado, quem está sentado nele é o nosso eu. Só Deus. E só uma vida devocional para mudar isso. Então, eu sei que hoje nós temos tantos programas, tantos cursos, mas quando nós olhamos para a vida daquelas pessoas que marcaram as nossas vidas, que foram referenciais, quando nós vamos chegando perto, nós percebemos isso, a vida de comunhão que elas tiveram com Deus. E uma coisa é fato na vida delas. No relacionamento, elas amavam mais Jesus. Elas tinham mais intimidade com Jesus. E é por isso que a vida devocional impacta o nosso casamento. Às vezes a gente roda tanto, querendo descobrir uma fórmula, uma estratégia para mudar o nosso casamento. Ou, normalmente, o que a gente quer mesmo é mudar o nosso cônjuge. Mas a vida devocional, ela é tão substancial, ela é tão incrível, que ela nos transforma. E isso que ela faz na nossa vida impacta tudo à nossa volta, ainda que as circunstâncias não mudem, ainda que o seu cônjuge não mude. Quando você investe na vida devocional, a sua vida muda, o seu casamento muda, porque você está mudando. E aí, quando a gente fala de vida devocional e casamento, a primeira coisa que as pessoas pensam é: nós temos que sentar e orar juntos, ler a Bíblia juntos e orar juntos. Mas aí, muitas vezes é que começa o problema. Sim. E não a solução. Porque ter uma vida com Deus juntos é consequência, é horizonte, é ideal. Não é o início, não é o começo. A gente não vai conseguir viver junto aquilo que a gente também não vive em separado, aquilo que a gente não vive individualmente. Aqui na igreja a gente tem um curso para noivos chamado One, né? E o conceito básico, e esse nome é baseado na ideia da multiplicação do número 1. Porque muita gente, quando se casa, espera encontrar a metade da laranja. Né? E o que eles falam logo na primeira aula é o seguinte: 1 vezes meio é meio. E meio vezes meio, né, é 1/4. Então, cada um tem que ser inteiro, porque 1 vezes 1 dá 1. Então, essa ideia de que eu preciso que o outro também faça algo, eu preciso que o outro também entenda, né, para eu realmente ter uma vida plena, ela muitas vezes atrapalha a gente no nosso crescimento. Sim. Então, se você não tem uma vida devocional ainda, ou não tem uma vida constante de devoção, comece. Não condicione isso ao outro. Ao outro, não espere que ele faça isso. Tá vendo? Eu quero seguir, eu quero buscar, eu quero orar, e você não quer. Não quer. E você casou com essa pessoa que não quer. Você não precisa do outro para respirar.
Exatamente. Então, essa decisão e essa constância deve ser individual. E quando Deus tocar nos dois, e quando os dois estiverem num passo, se esse passo for um passo que segue junto, então vocês vão conseguir fazer junto, né? E devem ter isso como horizonte, como para onde vocês estão caminhando, o que vocês querem alcançar lá no futuro. Mas não dá para começar assim. Você tem que começar por você. Nós temos alguns líderes aqui. São quase 100 grupos, né? São 100 grupos pequenos. Então sempre pipoca problemas, nós sempre temos que gerenciar e pastorear desafios desses grupos pequenos. E olha, assim, é muito certo, sempre quando nós temos um líder com problema, e nós sempre orientamos os supervisores, olha, sempre pergunte como está a vida piedosa dele. Eu não vi até hoje uma crise, um casamento, uma crise existencial, com uma pessoa, com um casamento, onde ambos têm vida devocional. É certo você olhar, começar a analisar aquela crise e perceber que aquela ou aquelas pessoas não têm vida com Deus. Elas não são íntimas mais de Deus. E, consequentemente, claro, vão perder a intimidade entre eles. Então, isso é sério, é muito sério. Isso muda a nossa vida hoje e mudará amanhã. A gente quer terminar contando uma das muitas experiências, na verdade, que a gente teve na nossa vida devocional. A gente tem, né, o nosso tempo com Deus individual, a gente tem o nosso tempo em família, mas a gente prioriza o nosso tempo individual com Deus para que Deus trate a gente individualmente, trate o nosso coração. E foi numa experiência de vida devocional, foi num momento piedade que eu aprendi por que eu deveria... por que eu sou casada com ele, né? Por que eu sou casada com um homem que crê, né, em Deus como eu creio? A gente teve um problema com o carro, e o carro deu tanto problema que a gente vendeu o carro para pagar as dívidas que o carro fez, né? Então foi um caos. E o nosso filho era muito pequeno, ele tinha 1 ano e 3 meses. E a gente ficou sem carro. E o Roberto ficou muito atordoado com isso. E muito mesmo. Muito perturbado, porque tinha um filho pequeno, não tinha um carro, enfim. E aí ele cismou que ia comprar um carro. E que ia comprar um carro zero, e a gente não tinha dinheiro. E ele falou que ia financiar esse carro em quantos anos pudesse. E aí ele começou a levar um monte de jornal para casa procurando o carro, e eu fui ficando apavorada, né? Porque quando eu via o financiamento de um carro de 5, 6 anos, o valor final do carro dava para comprar 2 carros, em alguns casos 3 carros. Eu fiquei em pânico. Eu falei, como assim o Roberto quer entrar no negócio desse? E a gente sempre teve muito diálogo em casa, mas lá em casa as brigas pegavam fogo por 2 coisas: ministério e dinheiro. Não deve acontecer na sua casa, né? Ninguém discute por dinheiro, né? Mas tinha muita briga. E eu já me preparando para a guerra, porque não vai financiar o carro. A gente anda de ônibus, de táxi, não vai financiar um carro nesse valor. Mas aí mal começava a falar, muita briga. E eu comecei a orar, né? Orar sobre isso e abrir o meu coração. Será, Deus? Será que deve comprar o carro? E em um momento Deus falou assim para mim: para de discutir, não discute, para de brigar por isso. Vocês têm pensamentos muito diferentes sobre dinheiro, e de fato nós temos até hoje. Muito diferentes. Vocês lidam com dinheiro de maneira muito diferente. Eu não sou a pessoa que faz a economia. Então e eu não sou a pessoa que vai para shopping, que vai para mercado. Não é mesmo. Então a gente é bem atípico. E Deus falou assim: ora. E eu comecei a orar. E todas as vezes que eu ficava com raiva do Roberto, que ele chegava com um jornal, fui numa loja, fui numa concessionária, meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu falei: se o Roberto aparecer com um carro aqui, eu vou matar esse homem. Mas aquilo, e aí eu ia para os pés do Senhor e orava: Senhor, olha o que o Roberto fez, olha onde ele foi nessa loja, ele vai fazer isso, Deus tem misericórdia. E tudo que eu queria brigar com ele, eu contava para Deus. E aí um dia o Roberto foi numa concessionária, e quando ele chegou lá, a funcionária, a vendedora, falou assim para ele:
por que o senhor vai financiar um carro? Muito caro. Por que o senhor não entra num consórcio? E aí, não vamos me delongar, ele chegou em casa e falou, a vendedora falou, por que eu não entrava num consórcio, eu estou procurando. Enfim, Deus abençoou a gente. Uns 2 anos depois, né? A gente estava lá com os 2 anos ainda pagando o consórcio, e a gente estava com o nosso carro com uma diferença muito pequena. E eu aprendi com essa experiência, de verdade, que qualquer coisa, e nós somos diferentes em muitas coisas, que a gente começa a conversar e eu vejo que vai dar briga, que vai dar treta, que vai dar PT, eu vou falar com o Senhor. E eu reclamo. E aí eu aprendi a fazer isso com tudo na minha vida. Se eu sou maltratada numa loja, obviamente eu vou reclamar, mas eu chego em casa, eu conto para Deus. Se alguém fala uma coisa para mim que eu acho estranho, eu vou lá e conto para Deus. E ali Deus trata o meu coração. E uma vez, é só mais uma que eu vou contar. Eu estava numa festa, o Beto tinha feito um casamento e ele tinha falado no casamento que eu era a coroa da casa. E aí chegou na festa, uma irmãzinha falou assim para mim, aí Renatinha, é a coroa. Aí eu falei assim, não, o Beto quis dizer a coroa, né? Como Deus falou que é uma coroa da criação, é aquilo que coroa, é aquilo que dá beleza à casa. Foi isso que ele quis dizer, coroa! E ela me zoando. E eu não achei graça nenhuma na brincadeira dela. E saí, né? E eu aprendi. Tudo eu falo para Deus, gente. Tudo, absolutamente tudo. E eu cheguei no outro dia, eu já estava ansiosa para fazer meu devocional e falar para Deus. E eu falei, Deus, o senhor viu o que ela falou? Ficou me zoando, ficou curtindo comigo. Eu achei aquilo um absurdo. Eu não gostei. Eu fiquei, né? Mas é claro, né? Coisas pequenas. Eu falei isso para Deus, não falei para ninguém. E Deus falou para mim, sabe por que você não gostou, Renata? Eu falei, sei, porque ela foi desrespeitosa comigo. E Deus falou para mim, não, você não gostou porque quando ela fez essa brincadeira, você pensou algo. E sabe o que você pensou, minha filha? Você pensou assim, quem ela pensa que é para brincar comigo assim? Foi isso que você pensou. Sabe por que você ficou chateada? Porque no fundo, você se acha melhor do que ela. No fundo, você acha que está acima dela. E naquele dia, quando eu estava indo a Deus, abrindo meu coração e falar tudo, eu falo as coisas mais esdrúxulas que vocês possam imaginar. Qualquer coisa que me incomode, que me afete. Naquele dia eu pude ser tratada por Deus a respeito do meu orgulho, da minha vaidade. Então a vida devocional, ela transforma a gente. E porque ela transforma a gente, ela transforma o nosso casamento, ela transforma a nossa igreja, ela transforma o nosso trabalho. Ela é incrível. Já falei para vocês que a Renatinha não é o meu primeiro amor. Hoje é o segundo grande amor da minha vida, depois do Evangelho. Mas a primeira coisa pela qual me apaixonei foi o Flamengo. E eu lembro disso, o Flamengo marcou a minha vida, foi a primeira coisa que mexeu comigo, que me levou a fazer loucuras. E isso sempre foi uma marca sempre foi muito intenso na minha vida. Até que um dia eu me converti. E eu lembro que a conversão, ela mexeu mesmo comigo. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu era. Eu sei da lama que o Evangelho me tirou. Mas eu lembro que depois de um tempo no Evangelho, as coisas vão tomando forma, vão assentando, vão ficando tranquilas. E eu percebi, os nossos primeiros anos foram anos muito difíceis mesmo, financeiramente, os primeiros anos de casamento, anos difíceis mesmo, irmãos, muito. Mas depois, ali, quando nós começamos a chegar ali no 8º ano de casamento, as coisas começaram a encaixar, a maturidade foi chegando e o casamento foi guinando, foi ficando melhor e ele tem estado melhor, mas eu percebi que eu comecei a me dar alguns luxos, algumas coisas que antes tinham sido abandonadas. E eu lembro que eu comecei a investir em algumas coisas. E eu voltei a ser sócio torcedor, comecei a investir nisso, e acompanhar, e nunca entrei no mundo do cartola, porque eu já conhecia o meu coração, mas falei, não, olha, mas comecei, e só falava, e mantinha a minha vida, e estava lá no devocional,
Eu lembro que em uma conferência, depois daquela conferência, eu saí desafiado assim, olha, o que na minha vida hoje, e a palavra foi essa, o que na sua vida hoje atrapalha o próximo degrau? E eu lembro que naquela semana, e eu lembro disso porque entrou exatamente nas epístolas de João, eu lendo aqueles textos, eu percebi, olha, algumas mensagens chegaram e elas não são mais do Senhor. Não é mais coisa para o meu lazer. E eu percebi que a minha vida começou a pegar um rumo de um investimento que já, não é que fosse errado, aos olhos humanos aquilo não era errado, mas aquilo já consumia mais tempo do que outras coisas, tais como o acompanhamento de irmãos. Eu conseguia ficar 2 horas naquilo, conferindo, acessando. E eu lembro que naquele devocional, naquela semana, né, foi uma semana, eu decidi. E a minha esposa é testemunha disso. Eu falei, olha, eu vou ficar 1 ano sem consumir nada de futebol e do Flamengo. 1 ano mesmo. Um jejum completo. Eu não acessava nem site, nem queria saber. E olha, não foi 1 ano que o Flamengo ajudou, não. E pelo contrário, foi 1 ano que ele até foi bem. Dava vontade, eu falei, não, isso não pode. E qual foi o entendimento? Nada pode tomar mais a minha atenção do que o Evangelho. Nada, nada mesmo. Nada pode ser a minha grande paixão, nada, nada e nem ninguém. Então essa foi uma experiência assim, muito, muito bacana. E a outra experiência foi uma experiência de devocional. Nós estávamos orando como família mesmo, para tomar algumas decisões financeiras. E nós estávamos orando mesmo, esse era um propósito. Era ainda na questão do carro. Nós tínhamos uma decisão mesmo de comprar o carro. E nós tínhamos que tomar decisões financeiras. E eu já falei para vocês, eu tenho problema nessa área. Então eu estava ali em oração. E nós ganhamos um carro. Chumbado, velhinho, mas ganhamos. E eu aprendi com a minha mãe, cavalo dado não se olha os dentes. Ganhamos aquele carro. E aquele carro foi uma bênção. Ele nos salvou. E eu pensei, poxa, o carro tá meio baqueado. Ele era velhinho, mas tinha sim um valor de mercado. E nós estávamos no consórcio, e a ideia foi essa, olha, nós vamos dar uma roupagem nesse carro, vamos reformar, ver aquilo que são os problemas mais graves, vamos fazer, vamos vender, com o dinheiro que recebermos, nós vamos comprar, dar entrada no nosso consórcio, o lance no consórcio, e fizemos isso. Conversando com algumas pessoas, uma pessoa logo de cara, a primeira, falou, não, eu quero comprar, eu preciso desse carro, eu tenho um parente que precisa desse carro, e ele tem que comprar esse carro, é esse carro, e olha, esse, eu falei, então, e eu tenho que vender esse carro, ele tem que comprar esse carro, tem que vender. Eu falei, vai lá em casa, foi uma bobagem que eu fiz, vai lá em casa, vai lá que aí eu conheço. E foi essa pessoa, com mais essa pessoa, irmãos, nós fizemos lá um café, eles sentaram, conversamos, falamos do carro, e eu saí com eles para dar uma volta, para mostrar, falei, olha, eu ganhei, eu estou vendendo, olha, um preço mais abaixo, mas isso aqui eu fiz aquilo outro, a documentação tive que acertar, tinha a documentação atrás, acertei. Meus irmãos, quando nós voltamos, sentamos à mesa, a pessoa que estava lá, olhou e falou assim, poxa, eu queria muito esse carro, eu preciso para trabalhar. Só que eu fui abandonada pelo meu marido, eu tenho um filho para criar, e eu preciso muito desse carro. Sabe quando você ouve um negócio e diz assim, e eu na hora falei assim, oh Deus, por que o Senhor deixou ouvir essa história, Deus? Eu falei, por quê? E nós estávamos em oração por uma situação financeira. E eu olhei para a Renata e eu vi a cara que ela fez. E eu falei assim, por que ela não fez uma cara diferente? Que eu já entenderia o código e falaria, eu posso abaixar um pouco mais. Mas quando eu olhei para aquela pessoa e falei, olha, eu vou falar algo para a senhora. Nós não podemos vender o carro para a senhora. Quando eu falei isso, o semblante da Renata, ela abriu um sorriso. Eu queria que ela abrisse uma outra coisa, fechasse a cara, mas não. Nós estávamos numa campanha mesmo de oração, de vida devocional. Eu falei, olha, nós não podemos. Nós temos que
dar esse carro para a senhora. Ele não é nosso, é da senhora. E foi uma experiência muito bacana, porque nós estávamos aguardando aquele dinheiro para darmos um lance. E vocês não têm ideia do que aconteceu logo depois. Passamos o carro para aquela pessoa e sabe o que aconteceu? Nada. Nós continuamos a pagar o consórcio. Nós continuamos a esperar muito tempo. Mais um ano. Mais um ano, até conseguirmos juntar dinheiro e dar um lance. Mas isso foi tudo fruto da vida devocional, da vida piedosa. Amém. A gente quer encorajar vocês a se dedicar ao quarto secreto, né? Independentemente de o outro querer ou não. Tenha você o seu tempo com Deus. Né? Tenha você o seu momento, independentemente do tempo, da quantidade. Não fique preocupado se vão ser muitas horas, poucas horas. Simplesmente abre o seu coração, conte para Deus tudo que está importunando você. Deixa Ele falar com você, entrega e você vai ver. Em 15 minutos não se resolve nada, mas nos 15 minutos, na prática, na fidelidade dos 15, você vai ver que Deus vai fazer coisas incríveis. Amém. Vamos orar? Nós queremos orar por vocês. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa igreja tão querida, por essa família pastoral. Deus, muito obrigado mesmo. Ó Deus, por esse ministério. E nós pedimos mesmo que entre os teus servos e o quarto secreto não tenha nenhum empecilho, nenhuma barreira. Ó Deus, que a maior marca desses irmãos seja a vida piedosa deles, a intimidade deles com o Senhor, porque nós cremos que é a partir daí que tudo será transformado e mudado na vida deles. Em nome de Jesus, nós os abençoamos, rogamos graça, ó Deus, intimidade com o Senhor, comunhão com o Senhor, amor pelo Senhor, transformação vinda do Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, queridos. Um beijo. Olá pessoal, muito boa noite a todos. Boa noite. Por dentro das quatro paredes, impactos da vida devocional no casamento. Agora eu lhe convido a orar comigo e agradecer a Deus por tudo que ouvimos aqui nesta conferência e pedir a Ele que nos ajude a pôr em prática tudo que aqui aprendemos de bom. Senhor, obrigado pelo dia que nos dá, obrigado porque o Senhor está conosco durante todos os dias desse ano, Deus. Continue nos abençoando e conduzindo as nossas vidas. Abençoa a vida de cada casal que está aqui, Deus, participando dessa conferência e nos ajude, Deus, a pôr em prática tudo que aprendemos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E em nome da Igreja Batista Memorial da Tijuca e do Conselho de Casais da IBMT, nós gostaríamos de agradecer o pastor Roberto e Renata, da Primeira Igreja Batista em Copacabana, os nossos queridos Felipe e Aline e todos vocês que estiveram conectados durante esse momento na conferência. E é com satisfação no coração que terminamos o nosso primeiro dia da Conferência de Casais 2020 da Igreja Batista Memorial da Tijuca. Ah, mas não esqueçam, amanhã nós temos mais e quem vai estar participando será o pastor Purim Júnior da Igreja Batista do Meier. E a nossa conferência será às 18 horas. Até lá! Tchau, tchau.